Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei. Nós estamos diante de um versículo bíblico muito conhecido, João 3,16. É o meu versículo de confirmação. O pastor Assi, no dia da confirmação, cada um tem um versículo, e o pastor Assi me deu de presente João 3,16. É um versículo muito simples, muito conhecido, principalmente no meio cristão, mas ao mesmo tempo que é muito bem conhecido, talvez ele seja também mal entendido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Eu aposto que muitos de vocês falaram mentalmente o versículo junto comigo. Mas talvez muita gente não consiga entender esse amou o mundo de tal maneira, ou amou o mundo tanto, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. As pessoas que não creem em Jesus, obviamente, não conseguem entender isso porque não creem em Jesus como seu Salvador. E não conseguem entender o amor de Deus. Mas e nós, cristãos luteranos, nós que conhecemos a igreja há tanto tempo, que conhecemos Deus há tanto tempo, nós compreendemos esse amor tão grande de Deus a ponto de oferecer o seu único filho na cruz? E eu sei que a resposta está na ponta da língua de vocês. Está de cor, igual foi decorado o versículo. Sim, eu entendo o amor de Deus que deu o seu único filho por mim. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Sim, eu sei que vocês sabem disso. Vocês aprenderam disso desde a escola dominical, instrução de confirmandos, a cada culto, a cada estudo bíblico, a cada sermão na nossa igreja ou em qualquer outra igreja cristã que se fundamenta na Bíblia Sagrada, isso é repetido. Nós somos amados por Deus a ponto de Ele entregar o seu Filho. Mas tem um problema. Um problema que acontece quando as coisas são tão simples, mas tão simples, que elas acabam se tornando complicadas. O amor de Deus é algo muito, muito, muito simples. Mas é algo muito complicado quando chega até a razão humana. Isso porque o amor de Deus é uma coisa que não pode ser calculado, é uma coisa que não pode ser racionalizado. E isso a gente percebe na história de João capítulo 3, que é com Nicodemos. Um homem que tinha complicado a coisa que era a coisa mais simples de todo o mundo. Nicodemos, mestre da lei, era professor de Bíblia. Mas por incrível que pareça, sendo professor da Bíblia, não entendia bulhufas da Bíblia. Mas como é que um professor de Bíblia não entende Bíblia? O espanto não é só da gente, mas vem do próprio Jesus. Jesus conversando com Nicodemos, quando explica que ele tem que nascer de novo, e Nicodemos diz, mas como isso? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? E aí Jesus olha para ele e diz assim, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Nicodemos não entendeu essa história de nascer de novo. E o racional dele foi, como é que eu nasço de novo? Eu preciso ser concebido de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Não, disse Jesus. É preciso nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E aí, Nicodemos, que era professor de Bíblia, ficou ainda mais confuso, sem entender nada. Apesar de todo o conhecimento intelectual a respeito das Escrituras Sagradas, apesar de saber a Bíblia de cor, faltava para esse homem, que era preocupado, que era sincero, o conhecimento espiritual. Ou talvez faltava, usando as palavras de Jesus, o nascer de novo. Vocês conseguem perceber que alguém pode ser muito, muito inteligente, pode ter muitos conhecimentos bíblicos, conhecer até doutrinas bíblicas, mas ao mesmo tempo ser completamente ignorante com respeito às verdades bíblicas? E vou citar um exemplo.
O famoso escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que escreveu um monte de crônicas. Inclusive, escreve crônicas usando a Bíblia, livros usando a Bíblia. Ele é profundo conhecedor da Bíblia, sabe praticamente todas as histórias bíblicas. Mas ele é ignorante. Ignorante no sentido de ignorar. Ele é profundamente ignorante sobre o amor de Deus. Ele se declara ateu. Numa coluna que ele escreveu ano passado, ele diz que ele chega ao céu e pergunta para quem está na porta do céu se ele pode entrar. Ele disse assim, tá, mas que religião você era? E ele inventa uma religião univitalista, se eu não me engano. Eu, cara, mas essa religião não tem... Não, mas é nova, diz o Veríssimo. É nova, eu me filiei ela agora. Eu acho que ela nem chegou no céu aqui ainda. Porque ele queria, e ele diz no final, se Deus existe ou não, eu quero estar no céu, porque é o melhor lugar. Mas ele fala que é ateu, porque não existe um céu para ateus, diz ele. Ok, esse é um caso de alguém que é ateu e que conhece a Bíblia, simples assim. Mas será que pode existir alguém dentro da igreja, alguém que participa da igreja, alguém que é líder da igreja, que não compreende o amor de Deus? Será que pode ter um pastor da nossa igreja que não compreende o amor de Deus? O pior é que pode. Um exemplo clássico disso é um rapazinho chamado Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Foi chamado por Jesus. Viveu com Jesus por aproximadamente 3 anos. Ouviu Jesus explicar tudo sobre Bíblia. Ouviu Jesus falar de todas as promessas de salvação. Mas no final das contas, ele confundiu teologia com riqueza. Ele viu em Jesus não um salvador, mas ele viu em Jesus uma fonte de lucro, 30 moedas de prata. E para conseguir as 30 moedas de prata, ele não teve dúvidas, ele vendeu Jesus. Naquela mesma semana da traição, um pouco antes disso, o próprio Jesus precisou usar um chicote para mostrar que o amor de Deus não é negociável, não está no mercado. Foi o texto do Evangelho de semana passada, quando Jesus entra e sai com um chicote derrubando as mesas dos cambistas. Jesus expulsa os mercadores do templo e ordenou para que não fizessem da casa de Deus um mercado. E Jesus nem estava falando do templo, do lugar onde eles estavam, das pedras, dos tijolos. Jesus estava falando dele mesmo, não façam de mim um mercado. Não façam de mim uma fonte de lucro. Não façam de mim uma negociata. Será que hoje em dia ainda corremos o risco de transformar o corpo de Jesus, o nome de Jesus, num mercado? Transformar as coisas da igreja num lugar de comércio? Infelizmente, esse perigo é constante para todos nós. No mercado, é a lei do comércio, é a lei da troca. Eu trabalho para alguém e recebo em troca dinheiro ou alguma outra coisa. Se a gente pensar bem, tudo nesse mundo funciona pela lei de mercado, a lei de oferta e procura. Nada é de graça, tudo custa alguma coisa. É assim que o mundo funciona, é essa a lógica do mercado. Quando Jesus expulsa os vendedores do templo com um chicote, e quando ele diz para Nicodemos que mesmo sendo um professor da Bíblia, ele não entendia nada das coisas de Deus, Jesus estava dando um recado não só para eles, mas para todos nós. O amor de Deus não funciona do jeito como as coisas do mundo funcionam. O amor de Deus não é um toma lá, dá cá. Sem perceber, às vezes nós colocamos Deus e as coisas de Deus dentro de um supermercado, numa prateleira. E fazemos assim como fazemos quando vamos às compras. Nós vamos caminhando por esse mercado, vamos andando pelas prateleiras e vamos pegando aquilo que nós precisamos, aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos, outras coisas nós deixamos e nós vamos até o caixa para pagar a conta. Algumas vezes as pessoas vão à igreja
Se abastecem daquilo que precisam, essa parte eu gostei, essa eu não gostei, então fica aqui. Isso aqui de Deus eu gosto, essa parte aqui de Deus eu não gosto. Esse mandamento é legal, esse aqui não, eu fico. E na saída, a gente paga. E podemos pagar de diversas formas. Com o próprio dinheiro, as ofertas que a gente traz, com algum tipo de serviço, e tem muito serviço dentro da igreja, com algum trabalho, com alguma obra de caridade, com ação social, ou vindo ao culto simplesmente. A gente trata Deus como uma troca. Deus me dá o que eu preciso e eu dou para Ele algumas coisas que eu acho que compensam o que Ele me deu. Essa é a coisa lógica que estava na cabeça do Nicodemos. E que de maneira muito disfarçada, muito sutil, está no meu coração. Ou melhor, está na minha cabeça. Jesus destruiu a lógica do mercado na cabeça de Nicodemos. E fez isso lembrando do fato que aconteceu com o povo de Israel do Antigo Testamento. A leitura de antes. O povo desrespeita a Deus, desrespeita a Moisés, e Deus permite que cobras invadam o acampamento e piquem o povo. E alguns tantos morrem. E eles chegam, Moisés, Moisés, a gente pecou contra Deus e contra ti. Tira essas cobras daqui, diz para Deus tirar. E Deus diz para Moisés, faz uma cobra de bronze, pendura numa trave de madeira. Todo aquele que olhar para a cruz, onde está a cobra pendurada, todo aquele que acreditar que por causa daquela cruz vai ser curado, vai ser curado. Por isso Jesus diz, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, assim também o Filho do Homem ter de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. E logo depois, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A cobra, e a gente lembra lá de Gênesis, é o animal em que o diabo tentou Eva e levou Eva ao pecado. O pecado leva à morte, como aquelas cobras picavam as pessoas. As pessoas só eram curadas quando olhavam e criam na cruz de madeira, a mesma que Jesus, ou o mesmo artefato em que Jesus seria pregado. A salvação do pecado, a salvação da morte eterna, está preso numa cruz. Não é uma cobra de bronze, é o próprio Jesus. E basta crer, basta confiar. E Nicodemos, quando ouve isso, deve ter perdido todas as suas convicções. Tudo que ele tinha de bom, de especial e que ele se achava, foi por água abaixo. A lógica que ele tinha, a certeza que ele tinha acabado de ser destruído na sua frente. Mas isso era necessário, e é necessário na nossa vida, para que a nova vida aconteça. E Nicodemos queria um milagre. Nicodemos acreditava em milagres. No início da conversa com Jesus, ele diz assim, Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E o milagre na vida do Nicodemos começa a acontecer nessa frase. Ao ouvir João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a cura contra o pecado que estava levando Nicodemos para a morte eterna foi colocado na sua frente. O complicado começou a ficar simples. O antídoto do veneno finalmente foi injetado na sua veia. Ali, Nicodemos nasce de novo. João, o evangelista, vai falar do nome de Nicodemos mais 2 vezes na Bíblia, no seu livro. No capítulo 7, onde ele diz que Nicodemos defendeu Jesus diante dos seus colegas fariseus, e depois no capítulo 19, onde está registrado que Nicodemos ajudou a sepultar o corpo de Jesus. E nas 2 vezes, o evangelista João diz, Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite. O evangelista diz isso
para mostrar que Nicodemos não estava mais na noite, não estava escondido, ele estava no dia. Ele se expõe, ele mostra a cara, ele tem coragem de, mesmo sendo um fariseu, defender Jesus. Em outras palavras, Nicodemos se torna uma testemunha de Jesus. Nicodemos entendeu o que é muito simples. Deus nos amou imensamente a ponto de entregar o seu Filho para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele olhar para aquela cruz, não morra, mas tenha a vida eterna. Ainda bem que as coisas de Deus não funcionam conforme a matemática e conforme a lei de mercado desse mundo, onde tudo é complicado, onde nada é de graça. Aliás, outro versículo bastante conhecido é o versículo da epístola de hoje, e que combina muito com João 3,16, que é Efésios 2,9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Que nós possamos desfrutar desse presente dado por Deus. A salvação por meio de Cristo Jesus. Que com fé nós possamos olhar para a cruz de Cristo, reconhecer que a salvação nos é dada de presente, de graça, por amor do próprio Deus. Nessa época de Quaresma, onde nós refletimos sobre os nossos pecados, sobre os sofrimentos de Cristo, que nós possamos também nos alegrar, lembrando que recebemos a salvação de presente, de graça. E que assim como Nicodemos, nós sejamos também testemunhas desse amor tão grande que Deus teve por cada um de nós. Não compliquemos algo que é tão simples. Vivamos no amor de Deus. Amém. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.